bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Ainda estão mais 10 pessoas na sala, o que é ótimo. Vamos começar a falar de coisas quânticas. Eu sou da Universidade de Aveiro, do Instituto de Telecomunicações, e de facto é um prazer estar aqui. E nos próximos vou no fundo, introduzir este painel, e nestes 10 minutos que vou procurar falar, vou tentar dizer-vos de forma breve o que é que são as tecnologias quânticas, como é que as tecnologias quânticas têm evoluído, porquê e o que é a criptografia quântica, que efetivamente é aquilo em que nós temos focado a nossa ação, depois quais são os sistemas que nós estamos a desenvolver, quais são os projetos em que estamos a trabalhar e também o que é o PTQCI. Do ponto de vista, o que é que são as tecnologias quânticas? As tecnologias quânticas são tecnologias em que nós manipulamos estados quânticos e, de alguma forma, tentamos tirar partido das particularidades da teoria quântica. E quando falo em particularidades, falo na não clonagem. O que é isso? Antes de mais nada, o que é que são sistemas quânticos? Para nós pegamos num impulso de luz, nós partimos a luz em bocadinhos, que são os fotões em partículas de luz, e para nós, isso é que são os sistemas quânticos. Ou seja, aquilo que nós manipulamos são partículas de luz. E qual é que é a particularidade de uma partícula de luz, ou seja, do ponto de vista da teoria quântica? É que se nós colocarmos, impregnarmos informação num fotão, se nós lermos essa informação, nós perturbamos sempre o fotão. E isso permite-nos saber, por exemplo, se alguém está a escutar a informação. Portanto, podemos tirar benefício disso. Outra coisa é a sobreposição. O fotão tem uma propriedade que é muito interessante, que é assim, se chegar a um sítio e houverem dois caminhos, ele não precisa de escolher se vai para a esquerda ou se vai para a direita, ele vai pelos dois. Depois acaba por interferir com ele próprio, mas tem esta particularidade. E depois é o entrelaçamento. Eu posso, de facto, pegar em dois fotões, que são duas partículas diferentes, interagir com elas, e a partir desse momento eles passam a ser governados apenas por uma função de onda, e eu separo-os e eles comportam-se como se fossem quase só uma partícula. Isto, de facto, à primeira vista pode parecer um pouco estranho, mas eu acho que esta estranheza é só ilusória. Porque eu gostava que vocês pensassem um pouco naquilo que é a teoria eletromagnética. Nós hoje temos aí numa antena qualquer 1 milhar de fotões a terem uma dança sincronizada e eles conseguem com isso mandar informação através de uma onda eletromagnética para o nosso telemóvel. Portanto, isso é verdadeiramente estranho. Portanto, esta estranheza que nós temos em relação à parte quântica é simplesmente porque nós não estamos habituados a isso. E, portanto, que é algo que nós ainda não estamos habituados para isso. De facto, a teoria eletromagnética foi começada a ser... Os princípios, os fundamentos do eletromagnetismo começaram a ser desenvolvidos há cerca de 2 séculos, por Faraday, Maxwell, depois por Lorentz. Um conjunto de engenheiros, já no século XX, começaram com um conjunto de teorias disruptivas, nomeadamente na área da computação e da comutação, e depois houve um conjunto de engenheiros que primeiro começaram verdadeiramente a desenvolver umas engenhocas, como aquele telefone que está ali, de Alexander Bell. Depois surgiu o computador, que era uma coisa assim, numa sala muito grande, e algumas pessoas estão aqui que se calhar ainda utilizaram computadores com cartões perfurados, eram coisas assim meias estranhas, e hoje temos a internet que está no nosso telemóvel. Portanto, e se nós repararmos, isto aconteceu no prazo de cerca de 1 século e meio, portanto foram cerca de 50 anos até aparecer a primeira engenhoca de Alexander Bell, depois foram cerca de mais 100 anos até começarem de facto a aparecer teorias disruptivas, nomeadamente na questão da computação, mais 100 anos para aparecer o primeiro computador e cerca de 150 anos para chegarmos à internet e para chegarmos àquilo que nós temos hoje. De facto, a teoria quântica tem feito um caminho que é novo. No início do século, na década de 30 do século passado, a teoria foi desenvolvida. Houve um conjunto de matemáticos já há cerca de 50 anos que surgiu com um conjunto de ideias disruptivas também na área da computação e na área da informação e começaram, há cerca de 30, a surgir as primeiras engenhocas. O primeiro sistema experimental de distribuição de chaves quânticas, que era apenas com 1 metro, o primeiro computador quântico, o primeiro protótipo de computador quântico que foi avançado pela IBM, e nós, neste momento, se repararem, estamos já há cerca de 1 século. Portanto, é a altura de começarem a surgir, de facto, coisas verdadeiramente disruptivas e é aquilo que eu acho que está a acontecer. Portanto, não está verdadeiramente a acontecer nada de extraordinário, nem algo que não fosse expectável se nós olharmos um pouco para trás. Falando-vos um pouco como é que as tecnologias quânticas têm vindo a evoluir e em que áreas é que elas se têm centrado. De facto, há parte das comunicações, que é a área em que nós trabalhamos, e nas comunicações há 2 subdivisões. Ou eu tento olhar para as comunicações para tentar aumentar a capacidade do meu canal de comunicação, ou seja, para enviar mais informação utilizando a tecnologia quântica, ou então para enviar a informação de forma mais segura.
E de facto aí, é aquilo que é a criptografia, é isso mesmo. Vamos mandar a informação, mas de forma mais segura, e é aí que a grande parte do nosso trabalho se centra. Depois há a parte da computação. De facto, o computador quântico é uma máquina que consegue resolver problemas que são muito difíceis para um computador clássico. Não é mais nada do que isso. Há uma classe de problemas que, se eu os quiser resolver num computador clássico, eles demoram séculos a resolver. Se for num computador quântico, demoram minutos. É isso que é o computador quântico, e é esse poder que traz o computador quântico. Depois, há a área da simulação quântica. Obviamente que há sistemas que eu não consigo simular num computador clássico por causa das limitações do computador clássico, que eu passo a poder simular com um sistema quântico. E há, de facto, também uma outra área, que é a área dos sensores e da meteorologia, que eu consigo, de facto, ter muito maior precisão, muito maior sensibilidade se eu usar sistemas quânticos. E é, no fundo, nestes 4 grandes pilares que a teoria quântica se tem evoluído e se tem estruturado. Do nosso ponto de vista, daquilo que nós fazemos nos nossos laboratórios de Instituto de Telecomunicações em Aveiro, o que é que nós fazemos? Basicamente, nós temos 3 grandes sistemas no nosso laboratório. Um é um gerador de números aleatórios utilizando teoria quântica. Portanto, basicamente, o que nós fazemos é utilizar a energia de vácuo para gerar aleatoriedade. Temos uma fonte de elevada entropia. Isto é importante. Do ponto de vista clássico, eu consigo fontes de baixa entropia. Significa o quê? Significa que eu consigo gerar aleatoriedade a uma taxa relativamente baixa. Mas se eu quiser gerar aleatoriedade a uma taxa muito elevada, eu preciso, de facto, de uma fonte em que eu consiga controlar bem a entropia. E é isto que é um gerador de números quânticos e que nós temos no nosso laboratório. Temos depois sistemas de distribuição. Sistemas de distribuição quânticos que distribuem chaves. E basicamente 2 sistemas. Um deles que utiliza... Nós pegamos num fotão, manipulamos a polarização desse fotão, no fundo impregnamos nesse grau de liberdade que é a polarização do fotão a informação, e depois no outro lado extraímos essa informação. Qual é que é a particularidade desse sistema? É que se alguém no meio tentar interceptar o fotão, tentar extrair a informação, os 2 extremos do canal conseguem saber que alguém esteve a escutar o canal. E isto é muito diferente daquilo que nós hoje temos classicamente. Nós hoje, num sistema clássico, nós podemos encriptar a informação, mas nós não temos forma nenhuma de saber, e acreditem que a maior parte das vezes acontece isso, se a nossa informação está ou não a ser gravada. A informação pode estar encriptada, mas nós não conseguimos saber se alguém está a guardar aquela informação. Eventualmente pode não aceder, mas se calhar mais tarde, tendo mais poder computacional, poderá aceder. Outro tipo de sistemas que é parecido é o sistema de variáveis contínuas, em que nós, no fundo, o que enviamos tecnicamente é um estado coerente e manipulamos a amplitude e a fase deste estado coerente, que é composto por três fotões. Do ponto de vista de projetos em que nós estamos envolvidos, nós temos um projeto nacional, que é um projeto financiado pela FCT, que é um projeto na geração de números aleatórios. Temos depois 2 projetos que são aqueles que nós, de facto, vamos centrar o debate hoje, que é o Discretion e o PTQCI, que são na área da defesa e que tem uma grande participação do GNS, do Gabinete Nacional de Segurança, e também da área da defesa nacional, portanto, de entidades públicas nacionais. E depois temos dois outros grandes projetos europeus, um deles em que estamos a liderar, na área da computação segura. O que é isto das ligações seguras e da computação segura? As ligações seguras é quando eu envio informação e não quero que alguém seja capaz de escutar a informação que eu estou a enviar. A computação segura é quando eu quero fazer cálculos sobre alguma coisa e não quero revelar os dados que eu vou introduzir nos cálculos. Imaginem, por exemplo, aqui o caso talvez mais simples, queremos saber qual é que é a soma de dinheiro que todos temos aqui, cada um tem na carteira. Eu aqui não tenho carteira, é fácil de saber, mas ninguém quer revelar qual é que é. Então, basicamente, o que é que nós fazemos? Todos encriptamos essa informação e temos uma função que depois calcula a soma com os dados encriptados e dá-nos a saída. 250 euros é quanto está aqui. E ninguém sabe verdadeiramente quanto é que é. Mas, portanto, são essas duas áreas essencialmente que nós trabalhamos, no estabelecimento de ligações seguras e na computação segura. E do ponto de vista, e para falar um pouco mais destes projetos em concreto, que são estes que eu julgo que vão incidir no painel, o projeto, o Discretion, é um projeto na área da defesa. O que é que nós estamos a fazer? É um projeto muito interessante porque, para além de distribuir as chaves, que é algo importante, ou seja, nós vamos pegar no nosso sistema que está no laboratório e vamos trazê-lo para o campo, mas mais do que o trazer para o campo, há a questão também de ser capaz de o integrar numa rede de telecomunicações. Portanto, uma rede de telecomunicações é uma infraestrutura muito complexa, que exige um plano de controle, um plano de gestão complexa, e, portanto, ter aqui a Telefónica e estar, por exemplo, a definir o SDR, um plano de controle
controle, integrar a tecnologia, integrar no plano de controle da SDN a tecnologia quântica é particularmente importante, porque isso significa que podemos aproximar os sistemas da realidade e passar a integrar isso nas redes de telecomunicações. E depois há uma outra parte-chave também neste projeto, que é o desenvolvimento de máquinas de cifra nacionais. Ou seja, passamos a ter o Estado, no fundo, todos nós, passamos a ter uma cifra nacional encriptada por máquinas com tecnologia nacional. Isso é bastante também relevante. Depois, o outro projeto, que é o PTQCI. O que é o PTQCI? O PTQCI é uma rede quântica que está a ser instalada, portanto, no espaço europeu iniciou-se o programa EuroQCI. O que é o EuroQCI? O EuroQCI é, no fundo, um programa de financiamento da União Europeia que está a promover o estabelecimento de redes quânticas em todo o espaço europeu, em todos os países a nível europeu, no sentido... E porquê isto? Porque, de facto, um computador quântico, se é verdade que vai trazer muitas vantagens, uma das coisas que também vai trazer, um dos danos colaterais que vai trazer é que vai atacar a criptografia que nós temos hoje. Ou seja, grande parte das formas que nós utilizamos hoje para, no fundo, proteger a nossa informação, deixam de ser possíveis a partir do momento que nós temos um computador quântico. Então, a União Europeia, procurando antecipar isso, tem, de facto, lançou este movimento no sentido de promover o estabelecimento de redes quânticas no espaço europeu. Portugal está também a participar nesse movimento. O embrião, os primeiros nós da rede serão instalados aqui em Lisboa, serão instalados 4 nós. A perspectiva depois é que a rede se expanda, nomeadamente inicialmente numa fase inicial, possivelmente pelas capitais de distrito e depois também chegando às ilhas, e depois numa outra fase interligando às redes quânticas do espaço europeu. Obviamente que isso pressupõe, quando nós instalamos 4 redes aqui em Lisboa, pressupõe que os nós estão espaçados de pouco mais do que 10 km ou como isso. Se nós passarmos para a interligação das capitais de distrito, passamos a falar de centenas de quilómetros. E se nós falarmos às ilhas, já passamos para os milhares de quilómetros. Possivelmente aí vamos ter que utilizar uma ligação satélite, da mesma forma como se quisermos interligar às redes quânticas do outro espaço europeu, temos também que utilizar tecnologia ou por satélite ou então por fibra óptica, mas com repetidores pelo meio. Portanto, há aqui um esforço, para já há uma urgência, uma urgência que advém da presença do computador quântico, e depois já há aqui um esforço que é estar a instalar uma rede ao mesmo tempo que ainda se está a desenvolver a tecnologia. De qualquer forma, eu vou ficar por aqui. Acho que já dei algumas notas para este debate. Acho que, do meu ponto de vista, são tempos muito, muito interessantes para mim, naturalmente, para todos os alunos e para todos aqueles que têm trabalhado connosco, e é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Seguimos então e agora vamos dar início a este debate. Qual é o nível de autonomia estratégica de Portugal e poderão passar a estar blindadas as comunicações militares dos países europeus? Respostas que espero obter dos próximos convidados, Catarina Bastos, da Deimos Engenharia, e também Manuel da Costa Honorato, subdiretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança. Catarina, começo por si, bem-vindos, e talvez por começarmos a falar logo nestes projetos que o Armando Lasco Pinto falava. Estes 2 projetos, PT QICI e a Discretion, Portugal está a liderar estes 2 projetos, desde logo já é positivo, estão ligados à infraestrutura das comunicações quânticas, marcam um antes e um depois nas telecomunicações. Bom dia, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Sim, é verdade, portanto, o que tem passado, e como o Armando também foi aqui explicando, houve aqui uma grande evolução, não é, da ciência durante estes anos, nomeadamente na parte quântica. Eu neste momento estou na indústria, mas tenho o meu background académico. E basicamente o que aconteceu foi aqui uma trilogia de sucesso em Portugal, com o aparecimento de 3 componentes muito importantes para levar estes projetos a cabo. Ou seja, a indústria, que esteve aqui a interagir com a academia para começar a tentar, então, pôr no terreno e desenvolver estas tecnologias para serem utilizadas no âmbito da defesa ou no âmbito depois mais de comunicações, provavelmente daqui a uns tempos nas telecomunicações.
mas também depois trazendo o user connosco, portanto, falando diretamente com o Gabinete Nacional de Segurança e promovendo esta estratégia de realmente pôr em terreno esta tecnologia e estas redes quânticas. Isto começou tudo com o Discretion, que é um projeto europeu que está a ser que é pioneiro na área, que é baseado num programa europeu para a inovação da indústria na área da defesa, e Portugal apanhou este desafio e com 5 entidades, são 5 companhias europeias, mais a Defesa e o GNS, e depois mais colegas a nível da Espanha, da Áustria e da Itália, estamos a desenvolver uma tecnologia com uma rede, uma Software Defined Network, que vai ter estes nós quânticos para distribuir as chaves. Mas depois... talvez eu acho que fosse interessante, ou seja, a Catarina, fazer-nos entrar um pouco mais nestes 2 projetos. O que é que eles vão permitir? Eles ainda estão a ser desenhados? Isto será por fases? Estão por fases. O projeto é bastante longo, estamos neste momento na fase de design, portanto, de definir uma arquitetura da rede em si, e o que vai permitir é depois estabelecer comunicações seguras, nomeadamente no Discretion, alguns casos de estudo militares, mais táticos ou com uma rede estática, e no caso do PTQCI, que foi o que o Armando também esteve aqui a mostrar, portanto, uma ligação já à infraestrutura de comunicações quânticas europeia, permitir esta comunicação segura entre, por exemplo, edifícios governamentais, ou bases de dados, ou até infraestruturas críticas, que com este tipo de tecnologia nós possamos ter aqui comunicação mais segura e que não seja interceptada, ou pelo menos sabemos quando vai ser interceptada, e que nos permita então também evoluir na inovação e nas nossas empresas e no Estado. Porque ainda não existe essa comunicação segura entre instituições governamentais, ou ela vai ser reforçada? Ela vai ser reforçada, até por causa da questão dos computadores quânticos, que é uma motivação para estas comunicações seguras. Portanto, se um computador quântico pode resolver um problema muito mais rapidamente e quebrar alguma da criptografia já existente, nós agora precisamos reforçar a segurança das nossas redes com outro tipo de tecnologia. Manuela da Costa Honorato, é o Gabinete Nacional de Segurança que faz avançar estes projetos. Que participação é que terá? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Efetivamente, o Gabinete Nacional de Segurança, que ultimamente tem estado até com alguma projeção mediática, trata essencialmente da informação classificada, é a primeira missão, mas trata como no seu ciclo completo, incluindo as soluções e os produtos para assegurar a segurança dessa informação, entre os quais também a criptografia, que é uma das meios necessários. E também não nos cingimos meramente à defesa. Nós trabalhamos com todas as entidades públicas, em geral, que precisam trabalhar com a informação classificada, mas também com entidades privadas, quer sejam as empresas, quer sejam os laboratórios e a academia que necessitem trabalhar com isso. Portanto, temos sempre este propósito de agregar. Quanto à segurança da informação e à comunicação segura, efetivamente existem em Portugal várias soluções ou redes seguras, mas hoje são como que arquipélagos. E ainda por cima estão suportados normalmente em tecnologia que é assumida por as organizações internacionais aos quais pertencemos. Até à data, nós nunca tivemos capacidade para desenvolver uma solução criptográfica nacional. E é isso que estamos, através destes 2 projetos, que estamos a fazer. Em primeiro lugar, pelo Discretion, aplicando as melhores técnicas, as melhores práticas para o desenvolvimento de uma capacidade criptográfica nacional, que não é uma única máquina, que é uma família de máquinas que começa desde a criptografia clássica até uma máquina que tem então já a tecnologia quântica para a distribuição de chaves, associada à comunicação quântica. Portanto, é um percurso que temos que fazer e vamos tentar agregar aquilo que é hoje o arquipélago das redes seguras através da interligação das redes e criar uma única rede segura ou uma federação de redes seguras nacionais. O PTQCI é um projeto europeu entre a União Europeia e as nações, por questões de soberania e, obviamente, que tem que ter a projeção dentro do Estado, de cada uma das nações.
E o que nós estamos a fazer, o PTQCI e o PT é mesmo Portugal, haverá provavelmente um ES-PTQCI ou equivalente, um FR, por aí fora. Portanto, não somos únicos, não estamos sozinhos neste mundo a fazer isto. Também não estamos sozinhos na área da criptografia, que, como vimos, o próprio projeto do Discretion tem mais 3 países junto de nós, mas outros países ou já fizeram este caminho ou também estão a fazer este caminho da capacidade criptográfica nacional. E gostaria também de deixar bem presente de que a criptografia e tudo aquilo que estamos a fazer no âmbito do domínio, no domínio da segurança da informação, não se restringe à informação classificada. Nós temos sempre uma visão holística de olhar para a informação com requisitos especiais de segurança e não meramente a informação classificada. Ou seja, quando estamos a falar de informação classificada, obviamente a primeira, mas não por uma razão hierárquica, o segredo de Estado, o segredo de justiça, o sigilo bancário ou o sigilo tributário, até o segredo empresarial, ou o sigilo empresarial ou comercial, e, não por último, mas não menos importante, mas haverá muitas mais, os dados pessoais. Portanto, são alguns dos tipos de informação que necessitam de soluções concretas para serem protegidas. Geralmente, quando ouvimos o nome comunicação quântica, não associamos a coisas tão simples como acabou de enunciar e que precisamos dessa garantia de segurança. Sim, e é necessário realmente termos esta visão. Tudo o que são novas tecnologias podem sempre ser usadas, como todas as tecnologias, e o Armando foi bastante explícito nisso, desta evolução das tecnologias eletromagnéticas, agora as quânticas, etc. Mas todas as outras tecnologias, mesmo que não neste domínio das comunicações, têm sempre 2 vertentes. Podem ser usadas para o bem ou podem ser usadas para o mal. E a computação quântica, relativamente à comunicação e à segurança da informação, pode ser efetivamente uma ameaça. E isto, a utilização da tecnologia quântica para proteger a informação, é precisamente essa resposta que nós estamos a tentar preparar e que não se prepara num ano ou 2, ou seja, se estimarmos que a computação quântica estará disponível na década de 30, o que nós estamos a fazer é trabalhar para quando chegarmos à década de 30 estarmos preparados. Não é depois de lá chegarmos que vamos nos preparar. Portanto, é um caminho e que contamos com todos. No Discretion, no grupo é mais pequeno, mas no PTQCI o grupo são 13 entidades, que também desse tal triângulo virtuoso que é precisamente a academia, as empresas e os end-users, neste caso o Estado, o GNS, mas outras entidades do Estado que também estão bem presentes nos 2 projetos. Quando fala nesse caminho, um caminho complexo, como já percebemos, e julgo que dá a tendência para nos questionarmos e como é que nós estamos em relação aos outros países europeus. Catarina, Portugal parte atrasado para este processo? Eu penso que não. Existem realmente alguns países que estão bastante avançados neste tipo de tecnologia, em particular na sua implementação, como é o caso da Áustria, que é um país de referência na Europa com esta tecnologia. A Espanha, que tem uma rede em Madrid a funcionar já com a Telefónica, em que já começaram realmente a tentar tirar ali alguns testes e a perceber como é que funciona no terreno a tecnologia. E é exatamente aí que nós também ganhamos um pouco aqui em Portugal quando conseguimos este projeto e trouxemos estes especialistas que já tinham alguma experiência também para podermos beneficiar aqui de nós próprios da tecnologia e de podermos implementar. O projeto Discretion é um projeto longo, é um projeto de 42 meses, portanto estamos neste momento a acabar uma fase de design e começar realmente a prototipagem. De referir que os nós quânticos que vão ser feitos dentro do Discretion e um deles que depois vai passar para o PTQCI, para a rede física, está a ser desenvolvido aqui em Portugal com o Instituto de Telecomunicações e a Deimos e, portanto, essa é outra das bandeiras que temos do projeto, que não só lideramos, mas que estamos a tentar produzir tecnologia portuguesa e, portanto, eu nesse sentido acho que nós, neste caso particular, não estamos assim tão atrás dos outros. É inédito nesta área essa posição portuguesa e estar a liderar este A nível da defesa, sim. A nível da defesa, sim. Eu tenho estado em alguns congressos até fora da Europa a falar do caso português e tem sido uma surpresa para todos como nós aqui estamos a evoluir na área da defesa com estas tecnologias e com o suporte que temos dentro de casa, né? Portanto, com a nossa defesa e com o GNS. E o GNS, estando também como integrante parceiro no PTQCI, portanto, na implementação da rede europeia,
também é quase inédito. Acho que só há mais um ou outro país que tenha um user ou outro dentro do consórcio, mas o GNS estando como parceiro também nesse desenvolvimento e na implementação desta rede é algo que aos outros países fica de olho, não é? Portugal ter aqui estes users tão próximos. Há pouco dizia, e vou pedir-lhe para responder rapidamente, porque também quero fazer a mesma pergunta ao Manela Costa Honorato, deu como exemplo a Áustria e a Espanha. Porquê? Porquê que eles estão um pouco ou mais à frente? Porque sempre tiveram mais know-how? Bem, no caso da Áustria, é óbvio, por causa do know-how, não é? O Prémio Nobel da Física, ano passado, ligado a esta área, veio da Áustria. Portanto, é óbvio que há lá um grande componente científica nesta área, mas também, se calhar, algum apoio económico para essa parte. No caso da Espanha, eu penso que foi realmente também através destes projetos europeus, destas iniciativas europeias de Quantum Flagship, em que há uma entidade que é uma universidade que tem tecnologia de ponta e que quer implementar estas Software Defined Networks, tornando mais simples o processo de implementar a rede, como falou o Armando, e aliado a uma gigante de telecomunicações, que é a Telefónica, e, portanto, quis no terreno fazer uma experiência e começar realmente esta rede. Portanto, basta que haja realmente iniciativa e que as pessoas o queiram pôr no terreno e desenvolver, que as coisas avançam muito mais rapidamente. Queria também ouvir a sua opinião sobre este aspecto e perguntar como é que vai trazer maior autonomia estratégica aos países esta rede e tendo em conta os tempos que vivemos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, se estamos na frente ou não, obviamente que na criptografia clássica, como eu disse, nunca tivemos capacidade criptográfica própria e, portanto, perdemos o comboio. Agora estamos a reganhar o comboio, apanhando esta boleia da quântica para ficarmos na linha da frente. Portanto, é assim que nós vemos esta questão e somos um país com a nossa dimensão, é preciso ter isso presente, e que estamos também nos dois grandes fóruns que trabalham muito nesta área da segurança da informação, que é a União Europeia, mas também a NATO, que até é mais antiga e da qual resulta muita da doutrina para esta questão. Relativamente à questão da soberania, eu não queria falar de importância geoestratégica, mas mais de soberania, porque depois a importância geoestratégica são com outros fatores. Nós ficarmos dependentes da nossa soberania e da proteção da nossa informação de soluções sobre as quais não controlamos o ciclo de vida na maior extensão possível, nunca é possível controlar completamente o ciclo de vida, das soluções para a segurança da informação, é sempre uma vulnerabilidade à nossa soberania. Países da nossa dimensão, quer na Europa, quer fora da Europa, têm vindo a desenvolver ou já desenvolveram soluções criptográficas nacionais. Onde é que nós estamos agora? Realmente demos um passo em frente muito significativo. Primeiro foi no encontrar estes parceiros que nós encontramos quer no Discretion primeiro e agora no PTQCI, que nos permite realmente dar um passo muito grande relativamente àquilo que foi o nosso passado no processo de liderança destes projetos, e isso traz-nos uma garantia e uma nova capacidade de atuação que vai para além até do projeto, começando pelo Discretion, que é um projeto claramente de investigação e desenvolvimento e que nós pretendemos, a muito breve prazo, previsivelmente ainda no presente ano, começar a lançar a fase de industrialização, encontrando não só estes parceiros que já estão no Discretion, mas eventualmente outros parceiros de empresas nacionais que possam passar da fase de protótipo e de investigação e desenvolvimento para a parte de industrialização. Isso também é um passo que vai ser muito importante neste domínio da indústria das telecomunicações e na área da segurança da informação. Creio que, não sei se falhou mais alguma coisa. Não, ou seja, o que lhe perguntava era como é que efetivamente a soberania dos países pode ficar reforçada com estes dois projetos e, no fundo, com esta rede toda quando ela estiver concluída. Há uma coisa, a soberania de cada um dos países fica, obviamente, e nem todos os países têm um projeto como o nosso ou dos mesmos moldes do nosso. Indo mais para o PTQCI é uma necessidade que já tinha sido identificado pela Europa no final da década passada, mas que a Covid e a questão de necessidade de comunicação segura, designadamente videoconferências, comunicação segura entre os Estados, à distância, acabou por acelerar
esse processo. Foi efetivamente um marco a pandemia, já aqui percebemos pandemia- isto ao longo do dia de ontem. Há um antes e um pós. Claramente, até os nossos métodos de trabalho, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de estar presente, tudo isto alterou, francamente, e criou desafios. Ainda aquela expressão chinesa de que uma crise é uma oportunidade, efetivamente a Covid foi uma grande crise e uma calamidade para a humanidade, mas também deu-nos outras oportunidades de repensar a nossa forma de comunicar, a nossa forma de garantir a segurança e a privacidade. Isto é extremamente importante neste ponto de vista de caminharmos para uma sociedade realmente cada vez mais digital, mas também mais segura e mais consciente daquilo que é os aspectos de segurança e privacidade na sociedade. Efetivamente, são dois caminhos que vão lado a lado. Catarina, já aqui ouvimos coisas muito positivas sobre esta rede, sobre estes dois projetos e desafios. Quais são os desafios que estão à frente da comunicação quântica e também nestes projetos que aqui explicaram? Bom, existem desafios técnicos para já, não é? Portanto, neste momento, fazendo um pouco a arquitetura e agora vai começar realmente o desafio grande, não é? Que é pôr no terreno esta tecnologia, fazer os testes, verificar se tudo funciona corretamente. E Como é que realmente isso se faz? Vai ser um processo moroso, portanto, temos que, neste momento, por exemplo, no PTQCI, estamos nessa fase, por exemplo, de avaliar as infraestruturas existentes. Já falamos aqui nos painéis anteriores sobre a quantidade grande de fibras ópticas, por exemplo, que temos no nosso país, e aproveitando muita dessa infraestrutura que temos entre os vários ministérios, por exemplo, tentar ver onde é que poderá ser implementada a rede, onde é que podemos pôr cada nó e depois então tentar fazer a distribuição das chaves a nível quântico para depois termos a informação encriptada. Isso são os desafios neste momento no terreno. Há outros desafios muito interessantes que também temos estado a avaliar nos dois projetos, que são mais dedicados, por exemplo, à certificação e à standardização deste tipo de equipamento e depois de toda a comunicação que vamos fazer. Temos neste momento connosco também nos dois projetos uma startup portuguesa, que é a Adita, que tem estado a fazer essa parte mais da certificação e da standardização. Há muito pouco a nível europeu. O que conhecemos ainda vem um pouco também da NATO, de algumas partes de já alguns grupos de trabalho que fazem de investigação na parte mais de comunicação quântica, mas, por exemplo, a nível europeu os estándares ainda são poucos. Foi uma das discussões até agora com a Comissão Europeia, na reunião de revisão, é exatamente isso, é perceber que tipo de estándares nós vamos ter que implementar para que depois, quando a nível europeu temos todos os países com as suas redes a tentarem comunicar depois e até interligarem-se, como falava o Armando, não é? Pois o objetivo é ligar todas estas redes nacionais. Tem que haver aqui uma maneira de serem interoperáveis e estarem no mesmo patamar, tem que haver um standard para todos. E isso parece-me ser um desafio que a Europa e todos nós temos à frente. E que vai reforçar as comunicações desses países que fizerem parte dessa rede. Quando é que ela estará concluída? A volta de 2025, meio de 2025. No caso português, agora no europeu, eu acho que é um processo. Cada um levará o seu tempo. Sim, eu acho que os projetos europeus tinham todos à volta de 30, 36 meses para estarem concluídos, esta primeira fase, mas o objetivo é depois continuar o desenvolvimento. Portugal fica mais competitivo ao nível europeu e ao nível da NATO? Sem dúvida. Portugal não é o primeiro exemplo, mas tem uma indústria que consegue marcar nichos de competitividade e de excelência e que, ou de forma independente ou com o apoio do Estado, tem conseguido projetar-se nessas organizações internacionais de que Portugal faz parte. Estamos convencidos que estas duas áreas, criptografia baseada em tecnologia quântica e as redes seguras também baseadas em tecnologia quântica, serão dois marcos importantíssimos, onde Portugal, pelo menos, ombreará com as restantes nações. E terá uma palavra a dizer e ativa, porque quem não tem palavra. Nós o que procuramos é ter para termos palavra nessas discussões.
E isso é algo que nós, não é uma questão do Estado, não é uma questão meramente ou só da indústria ou só da academia, é isso que nós tentamos anular e convergir no tal triângulo e haver uma posição conjunta destes três domínios, a economia, a academia ou o saber, com a questão do utilizador e da autoridade. Portanto, é essa a coordenação que nós temos a fazer, é essa a coordenação que nós estamos a promover e é assim que pretendemos caminhar. Catarina fazia sinal, julgo que queria acrescentar algo Sim, à sobre conversa. essa questão, exatamente, com os desenvolvimentos que temos tido a nível dos projetos europeus, nomeadamente ligados aqui à defesa europeia. Neste momento também estamos a dar os nossos primeiros passos com estes projetos bandeira também para a NATO, sim. Temos estado a liderar um grupo de trabalho na parte de desenvolvimento e da inovação das tecnologias quânticas para definir casos de uso para a defesa e mais ligados à parte militar. E também, neste momento, vamos estar presentes numa conferência da NATO em outubro, apresentar o projeto Discretion na comunidade, portanto, científica ligada à NATO. Portanto, há aqui já também estamos aqui a tentar a aproximação também a essas plataformas. E como dizia o Manuel da Costa Honorato, portanto, Portugal vai passar a ter mais palavra e mais força nessa palavra. A expressão, vamos também passar a ter o que dizer nesta área. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Qual é que é o papel da comunicação, da computação quântica neste processo, Catarina? Ele pode complicar, ele é uma oportunidade, é um desafio? Para nós que trabalhamos na parte mais da comunicação, para nós é uma oportunidade ou uma motivação, não é? Porque se há algo que está a tender a trazer problemas para as nossas comunicações, de maneira a que nós não podemos fazê-la de forma mais segura possível, temos que arranjar outros sistemas com a tecnologia que desenvolvemos para realmente contrariar esse aspecto. E também, obviamente, na parte mais da criptografia, não é? Portanto, desenvolvendo outro tipo de produtos, não só ligados à comunicação quântica, não é? com a distribuição quântica de chaves, mas também, por exemplo, há aqui muitos países a fazer uma primeira transição mais pelos algoritmos de pós-quântico. Portanto, são algoritmos mais seguros que já nos permitem ter alguma segurança para o desafio que vem aí da computação quântica. A capacidade de desenvolver a criptografia, eu gostava que nos explicasse melhor o que é o poder, porque há pouco explicava e diz que é algo efetivamente muito, muito importante. Qual é o significado de Portugal passar a entrar nessa dimensão? A dimensão, Portugal está presente já há muitos anos, não com meios próprios, mas agora com este projeto tem meios próprios. E como eu disse há pouco, a capacidade criptográfica nacional é uma família. Temos o primeiro dispositivo, está pronto, está aqui na plateia, digamos, o pai desse dispositivo e do algoritmo aprovado para Portugal, já certificado e acreditado. E temos um dispositivo que é o início da família, ou seja, é um dispositivo que é uma caixa de fósforos, que, no fundo, liga-se a um computador seguro e que põe para lá um fecheiro, sai encriptado e esse fecheiro pode ser enviado por e-mail até ao nível de confidencial ou secreto, depende da marca em que nós estivermos a trabalhar. Mas que permite não só para a informação classificada, mas também vai permitir, por exemplo, para comunicação entre entidades ou operadores de infraestruturas críticas que cada vez assumem uma importância cada vez maior na realidade europeia. E essa capacidade criptográfica, portanto, vai se espalhar e dentro de pouco tempo, estamos a falar dos próximos meses, o produto, a versão 2 do produto, porque houve uma versão 1 que foi muito prova de conceito, este agora é um produto muito mais eficaz e muito mais seguro, será distribuído aos key users, e os key users não são meramente a defesa. Há key users dos mais diferentes para áreas governativas que precisam deste produto para poder desempenhar a sua missão. Depois, no topo estará a máquina realmente com as tecnologias quânticas. Pelo meio temos outras máquinas intermédias que vamos tentar fazer essa questão. Portanto, esta criptografia de nível nacional é aquela em que nos permite salvaguardar os interesses nacionais e não ter que salvaguardar os interesses nacionais ou a informação de interesse nacional
com base em tecnologias que são comuns às organizações internacionais das quais pertencemos. E isso é que é um grande salto em frente da nossa soberania. Falta-nos agora a outra questão, que é fazer com que estas soluções possam ser usadas de forma mais massiva, e aí vem a tal rede segura e a comunicação segura e todas as outras tecnologias. Aí, sim, Portugal passará a ter um outro grau, um outro patamar de soberania neste aspecto da segurança, segurança da informação. E, Catarina, poderá tudo isto que estamos aqui a conversar fazer com que Portugal e as empresas e também particulares possam ser menos vezes alvo de ciberataques? Poderá, sim. Neste momento o projeto está um pouco mais ligado à parte mais governamental, mais da defesa, mas a ideia é exatamente progredir também para as empresas. Estou a pensar, por exemplo, os primeiros use cases mais comerciais ou civis, provavelmente bancos, seguradoras, que poderão ter que usufruir este tipo de comunicação para partilharem informação mais seguramente. Eu acho que essa parte mais comercial, mais para as empresas, virá um bocadinho mais tarde, com a industrialização de todos estes produtos. Mas eu penso que, dado o primeiro utilizador ser uma parte mais ligada ao Gabinete Nacional de Segurança, a uma defesa, a uma parte mais governamental, é óbvio que dá uma segurança diferente do produto que vai ser daqui para a parte mais civil, portanto, para uma empresa, para um banco, para alguém que quer utilizar esta tecnologia, porque necessita realmente de ter informação partilhada de forma mais segura. Há pouco a Catarina falava na complexidade de como será organizar esta rede europeia, e há pouco não quis muito entrar pela parte da geopolítica, mas eu pergunto, a geopolítica poderá influenciar o desenrolar desta rede? Com certeza. Se me permite só uma pequena à parte sobre a intervenção anterior da Catarina, que é o seguinte. Dentro do Gabinete Nacional de Segurança também funciona o Centro Nacional de Cibersegurança. Somos uma entidade pública com dois setores, ou com duas missões que se complementam entre elas. A criptografia, para dar um exemplo sobre a questão de como é que a criptografia pode ajudar na cibersegurança, uma das coisas que nós pensamos, e está previsto a utilização da solução criptográfica nacional para a comunicação dos operadores de infraestruturas críticas com o Centro Nacional de Cibersegurança. Neste momento temos uma grande dificuldade em encontrar soluções que nos permitam trocar informação crítica, designadamente vulnerabilidades, incidentes, etc., entre os operadores e o centro. Isto vem dar uma grande ajuda. Relativamente à questão que me coloca, obviamente, quando eu falo em soberania, a soberania implanta-se num panorama geoestratégico ou geopolítico global. E, obviamente, que as ameaças à informação, num mundo cada vez mais globalizado e mais digitalizado, está presente, não poderemos omiti-la. Isto também é uma reação, não é a única, há mais, mas também é uma reação a essa globalização e a essa digitalização do mundo. A informação hoje não tem distância. Nós estamos tão distantes em termos de informação de Espanha como estamos da Nova Zelândia, que está do outro lado do mundo. Portanto, essa é uma realidade geoestratégica e geopolítica que nós temos presentes. E poderá haver resistências? Poderá haver certas resistências nessa gestão que cada um dos países terá que fazer para a sua própria defesa? Cada um procurará os seus interesses geoestratégicos e geopolíticos, obviamente. Não é? Quer dizer, não tenhamos ilusões. Depois, ou defende-os de forma autónoma, ou defende dentro de alianças e de outras organizações internacionais, mas o mundo sempre foi assim. A guerra talvez seja das atividades mais antigas do ser humano, portanto não se percepciona uma transformação da natureza humana para que não haja esse tipo de conflito. Catarina, o mundo está a desenvolver-se e caminhamos para uma dimensão em que a comunicação quântica, ela
pode estar cada vez mais aproximada daquelas pessoas que nem nunca sequer pensaram o que é isto da comunicação quântica, da computação quântica. E há muita gente a ver-nos neste congresso, não são as pessoas que estão aqui, mas também em várias plataformas. O que é que pode ser cativante e como é que gostaria de falar para uma comunidade mais jovem que se pudesse interessar por este campo? Eu penso que aqui há duas approaches, né? Há a parte que já tínhamos falado antes, né, de se isto vai chegar rapidamente ao comum, não é? À pessoa civil, mas para usar este tipo de tecnologia, se calhar não nos próximos tempos, mas está planeado. Eu penso que já há alguns desenvolvimentos, por exemplo, no caso, nós tivemos aqui a falar muito do caso europeu, mas temos o caso chinês, não é? Que estão bastante desenvolvidos nesta tecnologia, já fizeram uma comunicação com o satélite e, inclusive, já dizem que têm alguns telemóveis que já usufruem deste tipo de comunicação, embora seja aqui ainda algo um bocadinho dúbio. Portanto, essa parte mais de industrialização dos produtos, se calhar um bocadinho mais à frente. O que eu acho que pode ser interessante para quem nos está a ouvir é este tipo deste tipo de projetos que nós estamos aqui a desenvolver em Portugal e toda esta estratégia pode ser muito interessante a nível da academia e da indústria, porque está a promover uma inovação, está a promover tópicos de inovação, mais na área da digitalização e, portanto, está a permitir também, por exemplo, incorporar muitas vezes pessoas que vêm da academia, que vêm com doutoramentos, que vêm já formados neste tipo de áreas, que são bastante excitantes, e trabalhar realmente num ambiente empresarial onde se está a tentar agora desenvolver a tecnologia, implementar no terreno e, portanto, isto é algo que também está a capacitar a nossa indústria e a nossa academia com mais desenvolvimento e mais capacidade para as pessoas aprenderem e formarem-se noutros tópicos que são fascinantes e que estão a mudar a comunicação na Europa e no mundo, obviamente. Manuela Costa Dorato, uma última pergunta. A guerra veio acelerar este processo. Há pouco dizia que nós estamos atrasados, a Catarina também. Eu pergunto se a guerra na Ucrânia, que vivemos há cerca de 1 ano e meio, ela veio acelerar a necessidade da importância das comunicações seguras? Eu creio que não. Ambos os projetos iniciam-se antes da guerra e ela não veio acelerar. Ou talvez o que ela tenha vindo é tornar mais consciente a sociedade da necessidade da segurança da informação. A guerra, há aquela guerra que vemos todos os dias nos telejornais com edifícios destruídos, mortes, feridos, etc. Mas há uma guerra virtual por trás. E obviamente que é a guerra no domínio da informação. Não só na informação dos mídias, mas também na informação concretamente operacional, tática e estratégica. E a guerra realmente é um fator de justificação e de dar contexto a este tipo de alguns destes tipos de ameaças. Muito obrigada, agradeço a ambos, a Catarina Bastos e Manuel da Costa Honorato. Foi um gosto, foi um prazer ter feito este debate. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. E agora, João, seguimos para o próximo debate, a próxima conversa, nem de propósito, cibersegurança.